Ibrahim Traoré, o novo líder autoproclamado do Burkina Faso, diz que o país está em situação de emergência. Os militares de Burkina Faso anunciaram nesta segunda-feira que tomaram o poder após uma revolta no país africano. Переходного периода Буркина Фасо Ибрагимом Трауре. Как лидер ЮАР до этого в Константин. Captain Ibrahim Traoré was appointed president of Burkina Faso on Wednesday. Ibrahim Traoré é um oficial militar burkinense, que é o líder interino de Burkina Faso desde o golpe de Estado de 30 de setembro de 2022, aos 34 anos. Traoré é atualmente o presidente mais jovem em exercício do mundo. Ibrahim Traoré, muito mais que um presidente, é um símbolo de perseverança e determinação, criado em circunstâncias modestas. Ele desafiou todas as probabilidades para chegar ao topo do cenário político de Burkina Faso, com sua origem humilde e a determinação que o caracteriza. Desde jovem, Ibrahim Traoré não só venceu obstáculos impressionantes, como os utilizou como degraus para o progresso. Através de desafios e triunfos, ele moldou sua trajetória para se tornar uma figura central na história de Burkina Faso. Neste vídeo, vamos explorar a notável vida de Ibrahim Traoré, desde suas raízes modestas até os salões presidenciais, revelando ao longo do caminho os desafios, triunfos e segredos que o tornaram uma figura tão cativante. Sua trajetória inspiradora é mais do que uma narrativa política, é uma busca implacável por quebrar barreiras e construir um futuro melhor. Ibrahim Traoré nasceu em 1988 em Bondoukoui, Burkina Faso. Ele frequentou a escola primária em sua cidade natal e a escola secundária em Bobo-Dioulasso, a segunda maior cidade de Burkina Faso, onde se tornou conhecido como quieto e muito talentoso. Segundo um ex-colega de escola testemunhou que ele era bastante tímido e reservado, mas também muito inteligente. Logo após o ensino médio, o jovem Ibrahim Traoré, em 2006 cursou o ensino superior, onde fez o de curso Geologia, na Universidade Joseph Kizerbo de Ouagadougou, onde aparentemente se formou com excelentes notas e era ativo em associação de estudantes muçulmanos, onde lembram dele como sendo um menino muito calmo, graduando-se em 2009 com louvor. Mais tarde, em 2009, ele se alistou no exército de Burkina Faso, onde ingressou no exército e passou a receber formação de oficial na Academia Militar Jorge Namuano, no município de Pau. Ele rapidamente impressionou seus superiores e rapidamente começou a subir na hierarquia. Ele foi enviado ao Marrocos para treinamento antiaéreo antes de ser transferido para uma unidade de infantaria em Kaya, uma cidade no norte de Burkina Faso. Em 2014, ele foi promovido a tenente, e mais tarde estava entre os 1000 soldados burkinabes enviados ao Mali para servir na MINUSMA, a missão de manutenção da paz criada pela ONU em 2013, para ajudar o governo de Bamako, em apuros na estabilização do país contra o duplo ataque da rebelião dos separatistas tuaregues e do terrorismo jihadista. Em 2018, Traoré serviu nas Forças de Manutenção da Paz das Nações Unidas no norte do Mali. Ele participou de várias operações de contra-insurgência, contra militantes islâmicos e insurgentes étnicos. Ele foi elogiado por mostrar bravura nesses encontros por seus superiores. Em 2019, ele estava estacionado no norte de Burkina Faso, onde ocorreu uma insurgência. Mais tarde, ele foi promovido a capitão. A insurgência rebelde teve graves consequências para o povo de Burkina Faso. No final de 2021, uma crise humanitária era evidente em muitas partes do país. Um quarto da população enfrentava insegurança alimentar. A escassez de alimentos era comum em muitas áreas. Vários grupos insurgentes vagavam livremente pelo campo. Alguns eram aliados do Estado Islâmico, outros da Al-Qaeda. Ibrahim Traoré fazia parte do grupo de oficiais do exército que apoiou o golpe de Estado de Burkina Faso em janeiro de 2022, e levou ao poder a junta militar, Movimento Patriótico para a Salvaguarda e Restauração. Ele serviu como chefe de uma unidade militar em Kaya, uma cidade no norte de Burkina Faso, como parte da unidade Cobra, ou de uma unidade de artilharia. Ele foi um dos muitos oficiais mais jovens que lutaram contra os rebeldes na linha de frente, durante a insurgência jihadista em Burkina Faso.
Muitos apoiadores do golpe de janeiro ficaram insatisfeitos com o desempenho de Paul Henri Sandaogo Damiba, o líder da junta, em relação à sua incapacidade de conter a insurgência jihadista. Traoré alegou mais tarde que ele e outros oficiais haviam tentado fazer com que Damiba se reorientasse para a rebelião, mas acabou optando por derrubá-lo pois suas ambições estavam se desviando do que eles propuseram fazer. Além disso, houve atrasos no pagamento da tropa Cobra. Traoré reuniu os soldados e liderou um golpe contra Damiba, que fugiu do país. Traoré foi empossado como presidente de transição e prometeu eleições em 2024 ou antes. Imediatamente após o golpe, os sentimentos antifranceses e ocidentais foram expressos por muitos apoiadores do golpe. Outros expressaram opiniões pró-Rússia. A CEDEAO, uma organização dos estados da África Ocidental, condenou o golpe, mas tomou poucas medidas contra o novo governo. O golpe liderado por Ibrahim Traoré é o nono golpe bem-sucedido no antigo Alto Volta, desde sua independência da França em 1960. Nos turbulentos canais nacionais permanecem os golpes de 1966, 1974, 1980, 1982, 1983, 1987, 2014, 2015 e janeiro de 2022. Em seus 62 anos de existência como soberano Estado, Burkina Faso conheceu apenas um mandato razoavelmente democrático de 6 anos, embora cheio de problemas e finalmente arruinado, o período do presidente Kaboré. De resto, este é também o 12º golpe militar que resulta numa mudança de poder na última década apenas no continente africano. 5 deles são saelianos, 3 ocorreram no Mali, outro país à deriva, e 2 em Burkina Faso. Em fevereiro de 2023, o governo de Traoré expulsou as forças francesas que auxiliavam na luta contra a insurgência local de Burkina Faso. Ele posteriormente declarou que nós realmente queremos olhar para outros horizontes, porque queremos parcerias ganha-ganha, apoiando a diversificação das parcerias internacionais de Burkina Faso. Pouco depois, o governo de Traoré expressou apoio a uma federação com o Mali e ambos convidaram a Guiné. Todos os 3 países estão sob liderança militar e, se tornasse uma união, seria o maior país governado por uma junta militar. Em abril, ele declarou uma mobilização geral da população para apoiar os militares, enquanto as forças rebeldes continuavam a aumentar o ritmo de seus ataques. No mês seguinte, Traoré questionou a planejada restauração da democracia para 2024, afirmando que as eleições não poderiam ser realizadas a menos que os insurgentes fossem repelidos e a situação de segurança melhorada, uma solução que permite que Traoré fique mais tempo no comando. De acordo com a Reuters e o New York Times, Traoré era suspeito de ter uma ligação com a organização mercenária russa Wagner Group, por ter expressado opiniões antifrancesas e pró-russas. Quando Traoré entrou em Ouagadougou, a capital do país, os torcedores aplaudiram, alguns agitando bandeiras russas. O governo de Gana alegou publicamente que Traoré começou a colaborar com o grupo Wagner após o golpe, alistando os mercenários contra os rebeldes jihadistas. Traoré negou, alegando que nosso Wagner é o VDP, referindo-se ao Voluntários para a Defesa da Pátria. Em 29 de julho de 2023, após a Cúpula Rússia-África de 2023, Traoré disse que o povo de seu país apoia a Rússia e comunicou que havia sido tomada a decisão de reabrir a embaixada russa, que foi fechada em 1992, segundo o jornal Le Monde. Em maio de 2023, o regime de Traoré parece, por enquanto, estar favorecendo o uso de suas próprias forças na luta contra os jihadistas e não pediu ajuda aos russos de Wagner. Recentemente, durante a Cimeira Rússia-África, Ibrahim Traoré acabou sendo a figura de cartaz global ao proferir um discurso bastante aplaudido por ser frontal e realístico. Na sua intervenção começou por dizer: "Pátria ou morte", tendo Ibrahim Traoré criado uma onda de emoção com aquele discurso anti-imperialista. O jovem presidente, que lembra a figura de Thomas Sankara,
outro militar revolucionário africano, durante sua fala no encontro dos países africanos com Vladimir Putin, disse: como a África, com tanta riqueza no seu solo, com natureza generosa, água, sol abundante, a África é hoje o continente mais pobre? Camarade président, chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que, actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses. Para concluir seu discurso, o novo chefe de Estado burkinabê disse que gostaria de terminar dizendo que temos de prestar homenagem aos nossos povos que estão a lutar, glória aos nossos povos, dignidade para os nossos povos, vitória para os nossos povos, pátria ou morte, venceremos. Obrigado, camaradas, disse Traoré. À nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples. Dignité à nos peuples. Victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons.